Fala pessoal, acabamos de gravar mais um podcast. Este é mais um conteúdo de uma série de conteúdos que a gente fez, desde relatórios, live, e esses podcasts a gente entende que a discussão sobre consultoria CVM precisa acontecer e ela é saudável. Não existe uma guerra entre assessorias e consultorias, mas o mercado está se mudando e esse é o nosso objetivo, explicar o que essa tendência tende a fazer com o mercado de consultoria CVM e FIFIX. Para quem ainda não entendeu como que essa tendência pode entrar dentro do seu grupo de assessoria, da sua consultoria ou até de profissionais, como que isso pode mudar um pouquinho a indústria, vou trazer 3 modelos aqui de como a WZ vem atendendo esse tipo de tendência. Tá? Então, óbvio, existem outros modelos aqui com tecnologia, gestão comercial, mas acho que para grupos de assessoria, a gente vem estruturando uma consultoria por mês e a gente basicamente registra a sua consultoria, constitui, coloca ela de pé com todas as políticas e segregações necessárias que a CVM pede. Além de auxiliar você a estruturar um BP, um plano de negócio que deixe muito bem claro a diferença entre assessor, consultor, como que o assessor vira consultor, como que funciona esse atendimento, como que remunera, qual que é o payback, a curva J para que esse negócio aconteça. Perfeito? E até o lançamento dessa estrutura para os seus clientes. Isso para grupo de assessorias. Para consultoria que já existe, a gente vem entregando consolidador de investimento, back-office para ajudar a escalar o negócio, marketing financeiro, plano de negócio e até financiamento. Então, acho que se você quer expandir o seu negócio, se você precisa de capital, a WZ está aqui para auxiliar você a dar esse próximo passo na sua empresa. E para profissionais de bancos que queiram fundar a sua consultoria e precisam não só de capital para fazer essa fundação, mas estruturar também a consultoria, a WZ está aqui para ajudar você com tudo que você precisa. Então, espero que vocês curtam mais um podcast e qualquer dúvida podem chamar a gente em qualquer dos canais da WZ, Instagram, WhatsApp, pelo site, que a gente atende vocês. Abraço. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Despertar das Assessorias e hoje a gente trouxe aqui alguns convidados bem especiais, a Aplix. Eu acho que antes de começar a falar um pouquinho até do episódio, eu queria até agradecer o Felipe e todo o time da Aplix. Estão com a gente aqui há 4 anos, então acho que muito do que a WZ é hoje também foi construído em conjunto com eles. E, bom, como eu comentei, a WZ vem sendo parceira, a Aplix vem sendo parceira da WZ há um pouquinho mais de 4 anos. E hoje a gente está aqui para falar e fazer mais um episódio sobre consultoria CVM. Eu acho que a Aplix vem há alguns anos se destacando por esse movimento. Acho que foi talvez o pioneiro ou um dos pioneiros no mercado de assessoria a ter em conjunto do seu grupo uma consultoria e uma assessoria de investimento tradicional ou antigo agente autônomo. Então, para isso, a gente trouxe hoje o Felipe e o Caio para fazer esse bate-papo, essa conversa. Então, senhores, mais uma vez, obrigado. Vamos fazer uma conversa aqui, falar bastante sobre essa que é uma tendência agora muito forte, mas que eu escuto do Felipe há alguns anos, que esse era o futuro, que esse realmente ia chegar, que o FIFIX era o futuro. O futuro chegou. E o futuro chegou. Eu sempre brincava com ele, cara, esse é o futuro que nunca chega, né? Então, acho que agora, acho que não tem mais o que questionar. Os dados estão aí, não podem mentir. A gente tem mais de 70% dos assessores com pelo menos um cliente de FIFIX na carteira. A gente teve uma explosão de FIFIX basicamente de novembro do ano passado, para quem está assistindo aqui, novembro de 2024, até hoje, de junho, um pouco mais de 30% aí de PL dentro das assessorias tradicionais de FIFIX para quem implementou alguma medida, seja alguma regra de relacionamento, algum time ou foco para transformar o cliente de comissionamento para o FIFIX, ou seja, explodiu rapidamente em poucos meses, tá? E também um boom no mercado de consultoria, né? Eu acho que alguns dados também aqui para tentar trazer. Em 2022 a gente tinha dos registros de novos profissionais, 5% apenas eram consultores. E hoje a gente imagina que para 2025, nossa projeção, que dos registros de novos profissionais, 25% vão ser consultores. Então a gente saiu de um número de 5% para 25%.
Óbvio que o número de registro de assessores caiu, mas o número de consultores subiu significativamente, o que em 2022 era algo em torno de uns 350 profissionais ano. A gente deve ter algo em torno de 1.500 a 2.000 novos consultores no ano de 2025. Isso a gente está falando nem contabilizando aqueles consultores PJs que estão apenas certificados e não estão registrados na CVM. Então, senhores, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer de novo ao Felipe por toda a confiança na WZ. E eu acho que eu vou começar com uma pergunta bem direta cara, assim, muito se fala agora e muito se questiona se o mercado de assessoria vai ser substituído pelo mercado de consultoria ou se o FII fixo vai substituir o mercado de comissionamento. Queria passar essa bola para vocês, já começando com a pergunta de $1 milhão, talvez. Bom, Felipe, obrigado a WZ por nos convidar para estar aqui. Como você bem mencionou, eu já venho falando sobre esse tema há bastante tempo. Desde que a gente começou a pivotar a operação de agente autônomo para o FII fixo, que a gente vem falando que esse é o futuro. Não é à toa que chegou, mas assim, a gente não acredita que o mercado de assessoria ele vai deixar de existir. A gente não acredita que o mercado vai ser dominado por consultores ou vai ser dominado por assessorias que fazem FII fixo. O ponto é que o tema está cada vez mais em evidência, né? Então, como você bem mencionou, existiu aí um boom do credenciamento de consultores, né, ao longo do tempo, cada vez mais assessorias buscando trabalhar o FII fixo. Mas se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, que os dois modelos já coexistem há bastante tempo, apesar do modelo de consultoria, o modelo fee-based, de uma forma geral, crescer a passos largos, o modelo tradicional ele também não deixou de crescer. O que tem acontecido, e o que vai acontecer aqui no Brasil, na nossa opinião, é que o modelo de consultores e o modelo FII fixo, ele tende a crescer cada vez a passos mais largos. Não sei se você tem alguma opinião, Caio. O que você acha? O pessoal brinca que o mercado brasileiro ele replica o mercado americano com 10 anos de atraso, com 15 anos de atraso. Trazendo uns dados da agência regulatória, eu acho que deve ter aproximadamente 21, 22 mil financial advisors, né? Que eles não têm essa divisão como aqui a agente autônomo, consultor CVM, enfim, lá é a profissão financial advisor. Em torno de 50%, 60% é no modelo fee-based e 50%, 60% é no modelo commission, né? Tradicional. Então, se for pensar sobre essa máxima, daqui a um tempo, as coisas vão se igualar, né? Cada um com seu perfil, cada um com sua característica. Querendo ou não, é um perfil de cliente-alvo vem se tornando diferente, que a gente sente muito. O cliente que ele busca a consultoria, ele não necessariamente compete com a pessoa que busca a assessoria. Então, futuro, se seguir essa lógica que já vem seguindo, os dois modelos coexistirem e o escritório escolher qual que ele deseja adotar, né, como estratégia. Legal. Esse é um ponto interessante que o Caio falou, rapidamente, o escritório escolher qual a estratégia. Como você bem mencionou, a gente já tem consultoria há bastante tempo. Nosso embrião de consultoria nasceu em 2015, com a provocação de um cliente que queria nos contratar para ajudá-lo a cuidar do dinheiro que ele tinha em outras instituições. E nesse ponto, o mercado ele tende a evoluir, né, nesse sentido, com os dois modelos coexistindo, mas a Aplix não acredita numa empresa que faz as duas coisas, né? Então a gente escolheu trabalhar no modelo fee-based, seja o nosso cliente no modelo atendido pela equipe da consultoria CVM ou atendido pela equipe de agentes autônomos, assessores de investimento, a gente só trabalha no modelo fee-based. É porque eu acho que, como qualquer mercado, é o mesmo produto, mas o posicionamento ele é diferente. A partir do momento que a empresa ela quer percorrer os dois, ela vai precisar gastar mais energia em um modelo ou em outro. Às vezes um grupo econômico ele possa ter uma empresa que faça o modelo tradicional com uma bandeira e o outro que faz com outra bandeira. Como algumas marcas têm, né? Que é mesmo serviço, só que tem produto A, produto B diferenciado. Legal. Talvez seja mais isso. Eu acho que até para dar uma complementada também um pouquinho dos dados ali, realmente acho que se eu não me engano faz 2 anos já que o FII fixo ultrapassou mais de 50% no mercado americano. Legal. Mas o que é legal de olhar, lá a FINRA deles, eles abrem ali os financial advisors entre broker
o dual, que eles chamam, que é o cara que trabalha tanto comissionamento quanto fee only, e o RIA, né? Que trabalha basicamente comissionamento. E aí eu acho que o legal para complementar se realmente vai acabar ou não, a WZ a gente não acredita nisso. A gente acha que as profissões vão ficar cada vez mais segregadas, que sim, o modelo de consultoria vai crescer. A gente tem algo em torno, né, de 20 assessores para cada um consultor no mercado. A gente não consegue acreditar que isso vai permanecer considerando o crescimento do mercado de consultoria. Se vai ficar 10, 5, 7, aí é óbvio as tendências vão sendo alteradas conforme o mercado vai crescendo. Mas essa relação tende a cair. E lá no mercado americano a gente vê que o RIA ele já trabalha em conjunto com o broker, ele trabalha em conjunto com o especialista do banco, que são coisas que até o mercado brasileiro está amadurecendo para o caminho para onde ele vai. Eu acho que algumas coisas, assim, eu acho que no mercado americano, eles têm um mercado muito vezes maior, na verdade é 100 vezes maior, né? Um pouquinho mais de 100 vezes maior do que o mercado brasileiro. E uma das coisas que eu falo, assim, constantemente para os nossos parceiros, é que no Brasil as coisas são exatamente o que você falou, demoram 10 a 15 anos para chegar aqui, mas quando chegam elas acontecem muito mais rápido, né? Então, assim, um dos exemplos que eu dou é quando a migração da profissão dos gerentes de banco alta renda para assessoria, eles aconteceram no Brasil em 3 anos, basicamente. Todos os gerentes alta renda, quem tinha carteira, quem atendia cliente, foi trabalhar na assessoria tradicional, né? E eu acho que esse modelo de FII fixo e consultoria CVM, ele é quase a mesma coisa, assim, ele vem crescendo de uma forma muito rápida de 2025, de janeiro de 2025 ou novembro de 2024 para cá. Os indicadores vêm mostrando isso. É um salto muito rápido. A gente tem diversas assessorias que em janeiro de 2025 tinham 0% em FII fixo. E em março estavam com 25%, 30% do PL em FII fixo. Então foi um número muito rápido, uma explosão muito rápida. Porque, de novo, o mercado brasileiro ele é menor. O meio de investimento, de assessoria de investimento, ele é menor ainda, né? Quase um clubinho aqui. Eu brinco, todo mundo conhece todo mundo sabe quem é todo mundo, então a notícia se espalha rápido. E ainda tem o fator do juro brasileiro ser muito alto. Então, com o juro a 14,75% hoje na data de gravação, né? Mas historicamente na casa de 10, 11, 12, muitas vezes o investidor se via sem precisar fazer muita coisa para ter um rendimento aparentemente bom, né? Então ele deixava no CDB do bancão, no fundo DI da corretora, e ia crescendo. Acho que a partir de 2020, quando teve caída de juro para 2, precisou-se ter mais energia gasta para se ter retorno, aí começou tanto a assessoria cresceu, mas a consultoria com esse fluxo também. Acho que isso é curioso. Legal. Acho que assim, o objetivo também de um dos pontos do podcast é que o pessoal conheça a Aplix, né? Acho que conhecer a Aplix e conhecer como que vocês conseguiram fazer o grupo de vocês, acho que ter tanta sinergia de ter assessoria de investimento, um antigo agente autônomo, de ter uma consultoria CVM, de ter outros produtos dentro da empresa. Mas acho que antes de sair perguntando como vocês fizeram isso, acho que é legal vocês se apresentarem. Como é que a gente foi direto para o ponto, a gente foi direto para o que importava, culpa aqui do host, né? Mas eu acho que é legal vocês apresentarem qual que é o tamanho da Aplix, a história, eventualmente como começou, o que é o grupo hoje Aplix, e aí um pouquinho de dados acho que é bom para o pessoal que está escutando vocês conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, obrigado pela oportunidade de apresentar a empresa. A Aplix vai fazer 15 anos agora em setembro. Eu e o Alberto, que somos sócios fundadores, a gente se conheceu trabalhando numa filial da XP em Fortaleza em janeiro de 2010. Rapidamente a gente saiu, trabalhamos só até setembro, e aí a gente fundou a Aplix. E como todo e qualquer escritório de agente autônomo da época, trabalhando bolsa, né? Trabalhando bolsa, só que no Ceará, imagina. Precisando provar que a XP não ia quebrar, né? No começo era o dia a dia. Mais da metade da apresentação da XP, eu lembro, era apresentando que a XP não ia quebrar. Então, assim, a gente mora num estado, a gente é natural de um estado que o investimento imobiliário, ele reina, né? E era difícil você trabalhar nesse mercado, oferecendo bolsa para as pessoas. Eu me lembro muito, quando a gente abria conta de 50 mil reais, a gente soltava fogos. Literalmente, a gente compra o fogos para soltar. Mas o tempo foi passando
em 2015. Eu vou lembrar de comprar um quando a gente bateu o recorde de contrato de novo, pra lembrar esses tempos aí. Vamos lá. Quando bater um novo marco. Tem um marco aí pra acontecer que deve acontecer. Se não acontecer esse mês, vai acontecer mês que vem, hein? Pronto. Já tem que soltar os fogos. Vamos lá. Então, o negócio foi se desenvolvendo. A gente, em 2015, foi a virada de chave, né? A virada de chave foi a provocação de um cliente, conforme eu falei. O cara já era nosso cliente. Para a época, foi muito curioso, porque 2015 era difícil você encontrar uma pessoa que tinha R$1 milhão na XP, e esse cara já tinha. Ele vendeu a empresa, ficou muito líquido, recebeu aproximadamente R$70 milhões, e ele nos fez a provocação de que queria que a gente cuidasse do dinheiro dele por completo, mas que ele não tinha coragem de colocar todo o dinheiro na XP. E além disso, muito inteligentemente, ele, com a sacada de entender a forma que o mercado financeiro funcionava já naquela época, ele falou o seguinte: na minha indústria, eu contratava o jurídico, se não desse certo eu demitia. Eu contratava o financeiro, se não desse certo eu demitia. No limite, vocês trabalham para a XP. O gerente do banco trabalha para o banco. Eu quero alguém que trabalhe para mim. Como a gente diz lá no Ceará, que esteja do meu lado do balcão. Esse cara botou uma pulga atrás da nossa orelha e a gente foi explorar esse mercado dessa forma. Fechamos um contrato com ele. E muito num passo muito exploratório, né? Porque apesar de já existirem naquela época os grandes multifamily offices e etc., e esse serviço não ser algo novo, mas lá no Ceará ele não existia, a não ser que, né, nas grandes famílias com centenas de milhões de reais. E a gente começou a explorar esse negócio foi ganhando tração. Começou a crescer a um passo mais rápido do que o agente autônomo com a equipe comercial, continuando trabalhando no modelo comissionado tradicional, e a consultoria encabeçada pelo Alberto. O Caio se juntou há 4 anos com a gente, e o negócio começou a crescer numa velocidade muito mais elevada, porque lá, pelo discurso, pelo alinhamento, pela falta de conflito de interesse, etc., a gente captava as maiores contas, né? Então, a gente não tinha dificuldade, por incrível que pareça, de captar o cliente de 20, 30, 50 milhões de reais na consultoria, quando no agente autônomo era uma dificuldade muito grande, né? Você convencer a pessoa a abrir uma conta na XP para levar os 20, 30 milhões de reais que ela tinha, mesmo depois da XP se tornar o que se tornou, ainda assim era uma... E eu endereço, ou eu direciono esse sucesso a, de fato, você trabalhar para o cliente e não para a instituição financeira. Quando, em 2020, a XP, né, meados de 2020, se eu não me engano, se não me falha a memória, ela disponibilizou o FIFIXO para a rede e teve praticamente nenhuma adesão, mas isso foi em defesa a uma, pelo que eu me lembro, foi em defesa a uma campanha publicitária do Itaú que falava que o gerente de banco não tinha conflito de interesse, como se o assessor tivesse e o gerente não tivesse. Olha que engraçado. Ela disponibilizou o FIFIXO e isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça, e a gente trabalhando na consultoria, crescendo rapidamente, e o modelo de assessoria, de assessor de investimentos, né, de agente autônomo, crescendo ali, mas a passos mais lentos e com uma dificuldade maior, uma equipe comercial maior, quando a gente resolveu, né, numa reunião estratégica de conselho, cara, vamos migrar o negócio todo pro Fee-Based, porque tá aí o FIFIXO da XP, não faz sentido a gente ficar trabalhando as duas coisas. Eu não acredito, de fato, em uma empresa que está em cima do muro, né? E isso, se a gente for fazer um podcast só sobre isso, dá aí umas 2 horas de conversa. Vai longe, porque a gente tem opiniões diferentes, a gente já discutiu bastante sobre isso. Exatamente, mas assim, a gente é a prova de que, tá aí, dá certo, né? Desde janeiro de 24, na verdade, final de 23, que 100% dos novos clientes da Aplix, independente de ser no modelo da consultoria ou no modelo de agente autônomo com conta na XP, são somente no modelo Fee-Based, ou seja, no FIFIXO da XP. Mas a gente teve uma preocupação muito grande em fazer esse tombamento. Eu fico curioso, inclusive, com os dados que tu falou, que escritórios que em 2 meses passaram a ter 25%, 30% da base no modelo FIFIXO. Eu disse, cara, peraí. Então o cara meio que... Eu custo a acreditar de que houve um processo pensado de migração do cliente para esse modelo, com diferença no modelo de atendimento, com real valor agregado, e aí depois a gente pode entrar nos diferenciais que a gente entende que existe para esse modelo de atendimento.
Hoje a consultoria, né, a Aplix Advisory, comercialmente o nome que a gente utiliza é esse, ela está com 1,1 bi e o agente autônomo com 900 milhões. Né? Então, a consultoria Bateram passou... 2 bi? Eu achei que ia ser esse no final do mês. Batemos 2 bi. Bateram 2 bi? A bolsa tá ajudando, A né? gente fez um briefing há algumas semanas, alguns dias, não tinha 2 bi, agora tem 2 bi já. Eu te falei que a gente estava Captou negociando um cliente de grande. 200 milhões ontem, então Bateu. tamo aí. Caramba. Então, a gente está com... A sede continua em Fortaleza, a gente tem uma filial em São Paulo, tocada pela nossa sócia Tatiana Paulista. Estamos cada vez mais com um foco em crescer nessas duas regiões. A gente também não é um escritório que quer sair abrindo um monte de filial. A gente acredita muito na qualidade. Uma das coisas que a gente tem também para esse modelo, que eu acho interessante falar aí para o pessoal que está escutando, assim, a gente tem um limite de quantidade de clientes que um consultor, que um banker atende. Né? Poxa, estava conversando contigo essa semana, e aí, qual é a média da quantidade de clientes que tem na carteira de um assessor de investimentos? Mais de 100 na grande maioria dos casos. Cara, 40, 50 clientes é o que a gente tem hoje como meta ali para a base de um banker, né, Caio? A média hoje está até um pouco menor, porque se pensar em números atuais, né? Aplix Advisory está com 1,1 bi, Bolsa ajudou esse mês, então dá certo. 1,1 bi com 80 famílias. Então, quando você faz o ticket médio de carteira, é algo em torno de 13, 14 milhões. Depende um pouco do mês, depende se entra um cliente, sai um cliente e tal. Mas é um ticket médio mais alto do que o convencional para o mercado de assessoria, para o mercado do varejo de alta renda, de banco. 13, 14 milhões a gente vê que já é um ticket médio diferenciado. Com isso, o consultor não consegue manter a qualidade no atendimento se atender mais de 40 clientes. Fica realmente muito difícil. Então, hoje o máximo é 40, mas gira em torno de 30, 25 a 35, a depender do consultor. Se é um consultor que está com ticket médio de 10, de 7, ele atua com 35. A partir do momento onde ele atende clientes com AUM maior, acaba sendo mais específico, o ticket médio aumenta, e é muito natural descer para 30 clientes. A gente acha que é um número bom, é um número que monta uma carteira interessante, lucrativa, e também manter a qualidade e especificidade para olhar esses clientes, né? Boa. Bom, acho que tem vários pontos aqui para a gente aprofundar. Deixa eu só alguns comentários. Cara, é muito legal ouvir. Acho que é o mais legal de quem... Eu também sou empreendedor, acho que a gente também fundei a WZ do zero, então a gente... É muito legal quando alguém fala do passo exploratório, né? E às vezes a gente vê que o mercado de assessoria, alguns donos de assessorias perdem esse papel de, cara, escutar o cliente. Então, assim, um dos pontos de muita gente falar, será que eu tenho que botar a consultoria de pé ou não? Óbvio, tem uma tendência macro, tem uma tendência de mercado, tem uma narrativa acontecendo. Acho que hoje muito mais forte no eixo Rio-São Paulo. Eu viajo o Brasil inteiro, semana sim eu estou em São Paulo, semana não eu estou em outra cidade. E aí eu vejo muito forte, assim, tudo que a gente vai, onde a gente vai hoje em São Paulo, Rio, almoço, café, conversar com os clientes, é só fixo e consultoria CVM. Quando a gente já vai para Porto Alegre, para o Sul, para o Centro-Oeste, para o Nordeste, as conversas ainda são muito menores ou com um ímpeto muito menor do que no eixo Rio-São Paulo. E muita gente pergunta, por que eu tenho que montar a consultoria CVM? E a nossa resposta, cara, mas já foi conversar com os teus clientes? Cara, assim, a AWZ, a gente tem várias linhas de receita, várias coisas aqui dentro, porque a gente tem clientes como a Aplix, que está 4 anos com a gente, demandando a gente, cara, isso aqui, ou isso, ou aquilo lá. E a gente conversa e fala, mas tá doendo isso aqui em mim, eu não consigo fazer isso. A gente fala, peraí, então a gente pode fazer, pode ajudar o pessoal a fazer isso também. E assim, pessoal, acho que essa é uma resposta, ou a forma como a Aplix foi criada é essencial. E Sabe aí... que uma coisa legal, desculpa. Não, só para fechar, eu acho que assim... E aí a escolha entre o comissionamento ou o FII fixo, tem essa discussão inúmeras vezes já com o Felipe, que a nossa visão como a WZ é que, cara, quem escolhe é o cliente final. Então acho que a empresa deveria ser capaz de entregar para o cliente os dois modelos. E eu respeito o lado de vocês de falar de FII fixo, vocês estão dando certo, acho que vai ter gente para atender todo mundo, e isso para mim é perfeito. O cliente que quer FII fixo, ele vai se identificar com a Aplix, eu acho que é um posicionamento legal de vocês. Tipo, cara, nessa região, esse cara fala de FII fixo,
há 10 anos como consultoria CVM. Caramba, vocês têm uma consultoria há 10 anos. E aí, antes de eu começar a perguntar, cara, pô, hoje é muito mais fácil montar uma consultoria CVM, vamos ver. Hoje, cara, a WZ estrutura tudo pro cara, bota consolidador, plugado Open Investment, a gente tem back-office. Há 10 anos atrás, não existia Open Investment, não existia, se bobear, não existia consolidador, porque o da WZ pelo menos foi feito há 7 anos. O hub da XP não era plugado com Não existia com as consultorias. AWS na XP, no BTG, no Safra, eventualmente agora tá vindo nos bancos também. Cara, conta um pouquinho mais assim, como é que foi esse início? Acho que é legal o pessoal entender, para o pessoal se identificar, porque às vezes o pessoal tem medo. E aí eu fico falando, pô, mas e há 10 anos criar isso? Qual foi o medo? Como é que cara, foi a sim. dificuldade de botar o sócio, botar isso de pé, descobrir o mercado, né? Foi exatamente, era mato alto, como a gente gosta de falar, né? Foi realmente exploratório. Não assim, a gente não tinha alguém para ligar e dizer assim, ei, como é que faz? Não existia não existia um AWZ na época que já tinha as respostas que você podia contratar para ajudar a fazer isso. Então, de fato, cara, foi erro e acerto, até onde a gente chegou. Um negócio que exige uma carga de back-office muito mais maior, mais pesada, né? Uma equipe muito mais voltada para a história da consolidação e Interação com o banco. tipo, você, tem que entrar em contato com o banco. É diferente quando você tá ali como assessor e que você entra na plataforma da corretora e manda a ordem e o cliente aprova. Entendeu? Então, o cliente tem um banco, tem 2, tem 3, tem 4... E aí, como é que faz tudo isso? E a relação com o banco A é diferente da relação com o banco B. E a gente construiu muita coisa com o passar do tempo. Então foi muito erro e acerto. Não tem receita. Eu acho que o grande ponto, que até pega num gancho do que tu falou, as pessoas chegam para vocês e perguntam, como também chegam pra gente, e aí, eu quero montar uma consultoria, o que é que eu faço, Felipe? A gente hoje é muito procurado, não só pela ótica da consultoria, porque a gente sempre se posicionou como um escritório que, apesar de ser agente autônomo, ter uma assessoria no grupo, a gente também tinha consultoria, isso sempre foi muito falado, inclusive na nossa relação com a XP também, sempre foi muito claro, mas as pessoas, elas estão se colocando numa situação de tipo assim, eu preciso abrir. Tá, mas precisa por quê? A primeira pergunta que eu tenho feito é o seguinte, tu já trabalhou o FII fixo? Tu já conversou a nível estratégico com os teus sócios para entender como é que vocês querem atuar? Pô, vai ser 100% fee-based? Não vai ser de um jeito, tem treinamento para isso, tem discurso comercial adequado. Então, assim, tem muita gente querendo abrir a consultoria quase como um FOMO, um medo ali de perder uma onda ou alguma coisa do tipo, sem ter pensado estrategicamente a respeito desse tema. Então, quando eu coloco que a gente fez o processo de migração da base do nosso cliente, e aí justamente pegando mais uma vez o gancho, um escritório que com 2, 3 meses está com 30% da base no FII fixo, cara, a gente demorou 2 anos para tombar 70% da nossa base. A gente não teve pressa para fazer isso, porque a gente quis fazer da forma correta. Então, era quase... A gente teve um dia que eu virei pro time, Felipe, e falei o seguinte, a gente tem 0 de custódia hoje. A gente não considerava que o cliente que estava no modelo tradicional, no modelo comissionado, era nosso cliente. O processo de migração da base, ele foi um processo de reconquista, de prospecção do cara que já tinha conta com a gente, mas ele ainda não estava no modelo que a gente acreditava. E eu concordo contigo que vai existir cliente para o modelo comissionado e cliente para o modelo fee-based. Isso sempre vai existir. Quando eu falo que a gente escolheu fazer com que a Aplix fosse um escritório 100% fee-based, é porque é baseado no que a gente acredita. No almoço hoje, eu estava conversando aqui em São Paulo com um prospect, e eu citei o Simon Sinek e o Golden Circle, né, o Círculo de Ouro, como a teoria que me fez ter esse pensamento. Cara, o que é que eu acredito? Como é que eu gostaria de ser atendido? Então, se o cliente ele tem perfil para o modelo comissionado e não tem perfil para o modelo fee-based, tá tudo bem. Eu não tenho interesse nesse cliente. Eu não quero atender ele, eu quero atender muito bem a pessoa que tem fit cultural comigo. E tá ok. E aí sobra o cliente do modelo comissionado para quem acredita nesse modelo. Não é que eu ache que 100% dos clientes no Brasil deveriam ser atendidos no modelo fee-based e que o outro modelo ele vai parar de existir ou deveria parar de existir. É só o que eu acredito. Então, quem acreditar nisso também tem a Aplix
como um porto seguro para poder ajudar a fazer a migração, para poder ajudar no processo de migração do modelo tradicional para o modelo FII fixo dentro da corretora. Ou então o assessor que quer se tornar consultor com a gente sabe fazer e sabe treinar isso. A gente construiu um processo para fazer isso. O que foi que a gente fez? Pegamos o que a consultoria fazia de bom, ajustamos, comercialmente falando, criamos um discurso, criamos uma apresentação comercial, treinamos a galera para que todo mundo falasse a mesma língua, todo mundo falasse o mesmo idioma, entendeu? Boa. E tanto esse quesito que o Felipe falou é muito importante, sim. É a forma como vamos nos posicionar. A gente se posiciona para esse cliente que tem essa demanda que nós, como consultoria, nós, como Fee-Base, conseguimos entregar. E já aconteceu, cara, de algumas vezes no escritório a gente seguir o processo comercial, chegar no final e falar para o cliente, cliente, acho que você não precisa da gente, né? Por diversos fatores. Mas porque é quesito de perfil. E o que toma essa atitude? Cara, assim, até botando vocês no fogo, tem algum... Cara, a gente vai fugindo aqui, mas esse ponto é legal. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Cara, vou dar exemplo, né? Eu tenho um sócio, talvez vocês vão saber quem são eu falando assim, mas não vou falar o nome. Que, cara, ele tem CDB e fundo imobiliário. Certo. Cara, na tese, o FII fixo não funciona para ele em questão de custo. Okay. Mas o FII fixo ele é mais que isso, né? O FII fixo ele na minha visão, ele é um modelo uma consequência do modelo de cobrança pós modelo de atendimento. Exatamente. E muita gente fala, puta, mas um cliente de fundo trend B50, ele vale o FII fixo? Cara, o que vocês agregam a mais? Vale, não vale? O que é esse negócio de tipo assim, puta, esse cliente não é pro FII fixo? Tá. Onde é que tá o não ali, né? Deixa eu rapidinho. Claro. Eu jogo a palavra para ti, para tu dar o exemplo aí desse cara. Eu acho que muitas vezes o mercado, até pegando o que tu falou, um cliente de DI e NTNB. Cara, quem disse que, assim, que é isso que é o cliente, entendeu? Quem é o cliente, que conhecimento ele tem para dizer que ele é isso e é só isso e não tem mais nada, entendeu? Então, assim, o que precisa ficar claro é que quando se fala de FII, né, quando se fala do mercado fee-based, etc., a gente tem que lembrar e tem que ter na cabeça que não é investimento, pura e simplesmente investimento. Se for isso, ou também o cara que claramente não é o nosso cliente, é aquele cara que é autodidata, que lê, que estuda, esse cara tem pouco fit com a gente. Muitas vezes a gente vira para esse cara e diz assim, cara, eu não consigo te atender, eu não agrego valor para ti. E ok, vá para outro canto que lhe agregue valor, então continue fazendo as coisas sozinho. Entendeu? Então, o diferencial está no valor agregado que você entrega. Não é na alocação. Porque a alocação, cara, assim, você concorda com a gente. E eu acho que quem não concorda, se parar para analisar um pouco, vai ver isso. Cara, investimento é commodity. Até pouco tempo atrás, a gente tinha só XP, depois veio o BTG. Outras plataformas, veio o Ion e etc. Cara, investimento tem em todo canto. Entendeu? Então, eu acho que independente de ser o modelo de assessoria ou consultoria, e ser no modelo fee-based, FII fixo, ou no modelo comissionado, cara, quem não entender que esse mercado é um mercado de relacionamento, ele é um mercado de valor agregado, que você precisa falar sobre outras coisas com o cliente, que investimento é só uma delas, e aqui eu não estou nem falando de planejamento sucessório, de financiamento imobiliário, de seguro de vida, não. Eu estou falando do que tu gosta de viajar para onde? Tu gosta de comer o quê? Qual esporte que tu faz? Jiu-jitsu. Beleza. Voltei pro jiu-jitsu. Rapaz, Felipe tá meu cliente. Vamos treinar junto hoje quando eu vier para São Paulo. Tô esperando isso, entendeu? Faz tempo, né? Tá correndo. Então é porque eu preciso pegar um pouquinho mais de casca para treinar contigo. Mas é isso, entendeu, Caio? Dá o exemplo real aí. Não, na verdade eu ia até mencionar que esse cliente ele é pro fee-based ou não. Vamos dar um passo para trás. Dentro do nosso processo comercial tem um momento muito da entrevista, que é conhecer o cliente e voltando àquele quesito de posicionamento. Forma como a Aplix ela gosta de se posicionar e ela vai se posicionar, até por isso a quantidade de clientes reduzido por assessor, por consultor, é sendo o braço financeiro do meu cliente. O braço direito financeiro de todo o patrimônio dele. Da mesma maneira como tem o advogado de confiança para ver um contrato. Tive um problema aqui com a companhia aérea. Quem é a primeira pessoa que eu ligo? O advogado da família, enfim, de confiança. Muitas vezes a especialidade dele é tributário,
mas a família tem um quesito contratual, vai ligar para ele primeiro. E aí ele, às vezes, consegue resolver, às vezes passa para um especialista da área, mas forma que a gente se posiciona é como o braço direito financeiro do nosso cliente. E muitas vezes a demanda de investimento dele é simples, como o Felipe mencionou, mas a demanda sucessória dele é complexa. E aí a gente gasta muito mais energia para resolver a demanda sucessória. Ou, por exemplo, o cliente ele tem um investimento simples, mas ele gosta muito de ativo e líquido. E gosta que a gente faça, por exemplo, uma análise. Todo mundo, né? No Brasil, todo mundo, né? Imóveis. Pronto, esse é o exemplo perfeito. E para aprofundar nisso, assim, já entrando, régua de relacionamento, financial plan e cobrança, inclusive. Tipo, porque, querendo ou não, acho que hoje uma grande diferença, vocês falam algumas coisas que para mim deveria ser meio óbvio que as duas profissões deveriam acontecer. E eu acho que ao longo da história no mercado financeiro, essas profissões se confundiram. Que é o antigo agente autônomo, hoje assessor de investimento, e o consultor CVM, que é a consultoria que é o papo hoje aqui. De novo, se a gente olhasse a antiga 497, estava bem claro que o assessor, o antigo agente autônomo, ele era muito mais broker, só que, a expansão da tecnologia, das plataformas, fizeram com que ele se tornasse o assessor, por isso, inclusive, veio a 178, trazendo ele muito mais para próximo do que é um consultor CVM exclusivo de uma corretora por opção, né? Porque não pela 178 ele não precisa mais ser exclusivo, então podendo ter exclusividade, já que o consultor não pode, e aí sim conseguindo fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas eu acho que uma das coisas, e não podendo, assim, outro detalhe aqui que principal é que ele não pode cobrar do cliente. Em hipótese alguma, um assessor de investimento tradicional ali, ele pode receber alguma remuneração direta do cliente, diferente do consultor. Então, assim, uma das coisas que vocês falaram que, na minha visão, deveria ser meio que padrão cara, todo assessor deveria ter isso aí, 50 até 80 clientes, ali, inclusive existem estudos que mostram um assessor de investimento que tem nesse nível de quantidade de clientes, ele capta mais, ele performa melhor, ele gera mais receita do que aquele assessor que tem 120, 140 clientes dentro da carteira, porque aí sim ele vai priorizar relacionamento, ele vai atacar o Pareto dele de uma forma muito mais eficiente, ele vai conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Ao longo do tempo, renovando a base de clientes. Uma dúvida, quando um cliente de vocês liga, por exemplo, que eu imagino que é o perfil clássico Brasil, que é, eu tenho 50% do meu, até mais, né? Do meu dinheiro em imóveis, quero vender um apartamento, quero comprar um apartamento em determinada região. Como é que é o atendimento de vocês na consultoria? Vocês, para ajudar ele, vocês cobram... Estamos fugindo de novo de tudo que a gente pensava que a gente ia falar. Vocês cobram um valor a mais? Vocês fazem... isso está incluso no FII? Como é que é o dia a dia nesse papel de ser o braço direito do cliente? Assim, óbvio, planejamento sucessório a gente sabe que tem advogado, escritório de advocacia que às vezes faz parceria. Algumas coisas já são meio que óbvias, eu acho que para o setor de assessoria que já faz. Mas essa parte... que todo mundo quer atender e não consegue atender... Que é a parte líquida imobiliária? É a parte líquida, exato. Aí ele falou, eu falei, cara, eu já recebi várias dessas dúvidas, eu tenho uma opinião, mas queria ouvir de vocês. Não, sim, eu vou trazer vários exemplos reais aqui que o Caio atende no dia a dia que dão essa resposta. A gente tem um exemplo recente que aconteceu, e também puxando o que mencionaste de régua de relacionamento. Acaba que com 40, 45, 35 clientes, você acaba sendo muito mais próximo daquele cliente e participando do processo decisório de qualquer coisa muito mais ativamente do que se eu atuasse com 120, 150 clientes, que é muito o cliente ligando, dizendo que precisa resgatar porque escolheu o apartamento. Com um modelo mais próximo, você vai acompanhando isso no dia a dia até a ideia daquele cliente em montar um apartamento até realmente a aquisição. E dentro da Aplix, além da consultoria e da assessoria, a gente tem também outras duas empresas, uma corretora de seguros e uma de soluções corporativas, como financiamento, consórcio, enfim. E toda a inteligência por detrás que o consultor ele identifica, que o cliente está com necessidade de comprar um imóvel daqui a 2, 3, 4 anos. Ele ajuda aquele cliente na maneira mais inteligente de fazer essa aquisição e isso está dentro do FII já pago, digamos assim. Então, não tem... Isso a gente já pensou sobre o modelo de remuneração, se cobrava parte, se não cobrava parte, se cobrava taxa de performance, se não cobrava taxa de performance. É outro debate também meio semelhante.
Mas o nosso modelo, aquele FII que o cliente ele paga por mês em cima do patrimônio líquido dele, já está abrangendo tudo esses pontos de aquisição de imóveis, de realizar algum tipo de doação, tudo que for a parte financeira, a gente domina muito bem, mas também tem como é que eu posso dizer, a humildade de saber aquilo que a gente não domina. Por exemplo, mencionaste essa parte jurídica, de advogados, enfim. Eu brinco que muitas vezes a gente é muito bom em identificar problema, mesmo que não saiba resolver algum. Então a gente, com toda a humildade, fala, ó, eu identifiquei que aqui tem uma fragilidade, enfim, pode ser que dê alguma dor de cabeça, e preciso do advogado. Você já tem um advogado de confiança? Aí se o cliente fala, tem, pois vamos marcar uma reunião em conjunto, para debater junto a solução desse problema, enfim, por isso que vai além do investimento. Então, por exemplo, aquele cliente que está 80% da carteirinha LCI, LCA e 20% da carteira ali no NTNB um pouquinho mais longa, a demanda de investimento dele é simples, mas talvez a demanda de aquisição de projeto seja mais complexa e aí precisa da nossa ajuda, ou a demanda sucessória dele precisa da nossa ajuda e está tudo englobado em um só FII, digamos assim. Eu acho que para complementar, e até dar um exemplo, né, prático. um pouco... Não, acho que até um pouco provocativo. O assessor de investimentos que atende mais de 100 clientes, como o Caio mencionou, ele recebe uma ligação do cliente, ei, eu estou precisando resgatar dinheiro para comprar um imóvel, eu quero dar entrada e estou fazendo o financiamento com o banco tal. Chega tudo pronto. Talvez o assessor de investimentos ele participe do processo da parte final do processo de ajudar o cliente a decidir como é que ele faz, da onde é que ele tira o dinheiro, se ele dá uma entrada maior ou menor. Acho que hoje os grupos também fazem parte do consórcio. Eles vão até a parte do consórcio, ali da aquisição, tem... Mas uma coisa é você participar da concepção da ideia, que é o que a gente faz, entendeu? Então, a gente se posiciona e ajuda o nosso cliente não a decidir se ele compra ou se ele não compra, mas a gente ajuda ele a descobrir se ele tem a vontade de comprar ou não. Então, a gente tem um processo de conhecer o cliente tão profundamente que muitas vezes ele quer fazer a compra de um imóvel, mas a gente acaba mostrando para ele que de repente não fazia sentido ele fazer dessa forma e fazer de outra. Então eu construo com ele o racional. Eu não estou aqui para tirar o pedido de baixar o dinheiro e de mandar o dinheiro para o banco e ajudar ele a negociar a melhor taxa de financiamento. Estou aqui para ajudar ele desde a concepção da ideia. Então se ele quer comprar um imóvel, eu fico sabendo. Se ele quer... Por caso real, o cliente estava na dúvida se ele ia morar de aluguel ou se ele ia comprar um imóvel. Isso é um bate-papo comum, normal, certo? Mas a gente ajudou essa pessoa a decidir se ela mudava para outro bairro. A gente ajudou essa pessoa a escolher qual corretor de imóveis ela ia utilizar para colocar o imóvel dela para vender. Participamos das reuniões com terceiros que têm relação direta ou indireta com o patrimônio. Cliente que está, recebendo herança e tem uma briga na família e tem um advogado, que não foi nenhum advogado que a gente indicou. A gente está presente na reunião com o advogado. Por quê? Porque o cliente já confia na gente. E muitas vezes ela não consegue dialogar com o advogado e entender o que é que o cara está falando. Então a gente meio que serve de tradutor, de filtro. Esses são apenas alguns exemplos. Boa. Tem outro exemplo. Isso que o Felipe falou é muito interessante. Tem muito exemplo desse gênero que se você não está com uma relação próxima com o cliente, já chega para tirar pedido. Exemplo. Caio, baixa aí X milhões que eu vou comprar uma casa em Miami. Por exemplo. Nosso processo, a gente participa dessa construção de por que você iria comprar um apartamento em Miami. Porque eu quero renda de aluguel. Falei, tá bom, mas será que essa é a melhor maneira de ter a renda de aluguel? Vamos fazer conta. E aí faz conta junto com o cliente, às vezes já chegamos na conclusão que valia a pena, já chegamos na conclusão que não valia a pena. Outro exemplo, tem um cliente que ele queria comprar um apartamento, ele ia financiar, porque ele é acostumado a financiamento. Mas ele tem pavor a pagar juros. Tipo, ele se incomoda a pagar juros mesmo que seja financeiramente inteligente em alguns casos, ele se nega. E aí parte da gente mesmo estruturar e falar assim, cara, mas você pode comprar à vista, não vai impactar não o patrimônio, pode ficar tranquilo. E é importante
lembrar que nesse caso a gente vai ganhar menos dinheiro. É. Porque o cara vai pagar, vai comprar à vista e eu vou pagar, eu vou receber menos taxa de administração. E eu vou aprofundar essa pergunta, assim, porque, cara, caso clássico de novo, putz, eu tenho muito amigo, eu sou de Floripa, minha família, minha mulher, minha filha ficam em Floripa. Então, putz, querendo ou não, meus amigos, a maior parte são de lá. E amigo, pessoas próximas sempre perguntam, putz, mas tem um apartamento X ali, será que vale a pena comprar ele? Querendo ou não, vocês também é uma região de praia, aluga muito Airbnb, Floripa só no verão, né? Vocês lá o ano inteiro. E o pessoal sempre fala, putz, mas é bom, porque daí eu vou botar no Airbnb e aqui vai gerar na temporada tantos mil por ano, eu consigo pagar 60%, 70% do financiamento e aí o restante do apartamento fica para mim. Será que isso aqui é um bom negócio? Eu falo, cara, tipo assim, primeiro, assim, é óbvio, né? Comprar apartamento antes de qualquer coisa, eu aprendi na vida que tem que ser barato, né? Tem que ser a preço bom, né? Não importa se qualquer outra discussão em cima deveria ser só posterior em relação ao preço, se o metro quadrado ali está de acordo ou abaixo do que você espera. Mas imagino que esse seja o papel de vocês também, de olhar esse ponto. Mas eu fico pensando no pós, que é do tipo, puta, aqui em São Paulo mesmo, cara, tem um boom ainda acontecendo em relação ao apartamento loft. A galera compra os loft, bota no Airbnb, aluga tudo mesmo. Assim, eu sei porque eu tô aqui toda semana, eu alugo os loft o tempo todo. Eu dificilmente consigo pegar o mesmo, porque eles estão subindo sempre mais, alugados, né, prédio. e subindo mais prédio e continuando difícil de alugar às vezes, porque às vezes está quase tudo locado. Mas, minha opinião, minha pergunta para vocês é, como é que é a cobrança de vocês sobre isso? Tipo assim, vocês cobram FII sobre o apartamento líquido, sobre o patrimônio líquido, vocês cobram porque a consultoria ela pode cobrar de qualquer forma, né? Acho que até um ponto, talvez, quem esteja nos escutando não saiba que não existe só o FII na consultoria. Na consultoria, o cliente pode te pedir um trabalho e tu fala, bom, eu faço isso aqui por R$5.000. E você pode, porque você pode cobrar do cliente e receber do cliente. Como é que funciona o trabalho no dia a dia ou está incluso no FII do patrimônio líquido? Eu sou economista de formação, né? E a nossa palavra preferida é depende. Né? Então, depende. Mas isso... Nesse exemplo que eu dei. Pronto. Como o Felipe mencionou, a gente já testou várias maneiras, porque a consultoria é muito antiga. A parte de como cobrar o cliente, ela também foi objeto de teste. Testa de um jeito, não ficou tão legal, testa de outro, dessa maneira se enquadrou na forma que a gente quer. Até para evitar o famoso conflito, se eu cobro individualmente de cada um dessas, às vezes pode conflitar de eu sempre querer, talvez, fazer um trabalho que não precise. Então, qual a maneira que a gente faz? Dentro do nosso processo comercial, existe um momento que é conhecer o cliente muito bem. Que é sentar e falar assim, cara, me conta a tua história. E aí, com isso, a gente já consegue ter uma bagagem muito boa de informação para saber quais são as necessidades daquele cliente. Então, por exemplo, eu vi que esse cliente vai ser gestão de investimento pura e simples. Não, vi que esse cliente aqui ele tem uma offshore, essa offshore está toda bagunçada, vou precisar ajudar ele a resolver, vou precisar fazer intermediação com agente fiduciário, fazer intermediação com advogado, enfim. E nesse momento é onde a gente tem a noção do quanto de trabalho o homem-hora vai dedicar para isso. E aí dentro da nossa precificação do FII, né, que não é menos, pelo menos na Aplix, né, não é menos que 0,4, não é mais do que 0,8% ao ano, eu consigo determinar o quanto que vai ser a minha cobrança mensal em cima daquele cliente. Evidentemente que se é pura e simples gestão de investimentos, eu posso colocar um FII de cobrança menor, porque eu tenho menos homem-hora dedicado. Agora, se eu tenho um cliente hiper complexo, que eu vi que eu vou passar muito tempo estruturando a vida dele, e ele surge esse tipo de demanda, aí eu já não tenho tanta flexibilidade para diminuir. Então, a cobrança, ela acontece nesse momento e projetando mesmo. Não vou dizer que esse é o modelo perfeito, né? A gente ainda tem coisas que ainda estamos aprendendo e vamos sempre aprender. Vai ter cliente que vai demandar um monte de ativo e líquido e no fim tu vai sair no prejuízo mesmo. Assim, muitas vezes eu vou ter que ter jogo de cintura para poder negociar alguma coisa por fora com aquele cara. Exato. Entendeu? Tipo, não tem receita de bolo como qualquer outra situação, entendeu? Eu acho que o ponto é que a gente deixa claro para o nosso cliente nesse sentido, até pegando esses exemplos mais complexos, o cara vai me demandar muito trabalho com outras coisas que não é mercado financeiro, etc. O nosso objetivo é aumentar o LTV do cliente, certo? Então, assim, se eu sou a pessoa
que ajudo ele a tomar decisões patrimoniais de uma forma global, seja no Brasil, seja no exterior, seja ativos líquidos ou ilíquidos, e na sua mais vasta concepção, eu faço questão de manter contato com ele o tempo todo, porque eu quero que esse cara fique comigo, que todo mundo quer. 10, 15, 20 anos. Mas e aí, o que é que tu vai de fato fazer para isso acontecer? Então, no nosso mercado, acho que no mercado de gestão de recursos de uma forma geral, você ganha dinheiro no longo prazo. Né? Não vai ser fechar um cliente hoje de 200 milhões de reais que eventualmente aumentaria o meu PL em 10%, ou seja, aumento de 10% no faturamento potencialmente, que vai me fazer ficar rico. O que vai me fazer ser bem sucedido nesse mercado e ganhar dinheiro é fazer com que cada cliente que eu capto, ele entenda e eu agregue valor para ele ao longo da vida dele por completo. E eu vou fazer isso se eu mostrar diferencial. Até porque o nosso modelo de crescimento é por indicação. Então, assim, você se torna nosso cliente, gostou, achou que fez sentido, conseguimos agregar. Cara, me indica uma pessoa que também tem o mesmo perfil, que tem necessidades semelhantes. Então, se eu precifico errado o meu serviço desnecessariamente, o que vai acontecer? Eu cobro mais do que precisaria, o cliente uma hora ou outra ele vai notar. Ele não vai notar no segundo ou no terceiro mês, mas no sexto mês ele vai olhar que não está compensando e ele vai lá e me demite. E isso, para o nosso ecossistema, para a nossa forma de pensar, é horrível. Como é que... Os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da Aplix, o primeiro é se mantenha contratado e se mantenha gerando valor para sempre para o cliente. E parte desse quesito da precificação. Se é um cliente simples, eu boto uma precificação lá no alto, já ele vai entender que não faz sentido. Então tem que ser justo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente fala, que eu acho que é interessante, que conecta um pouco com isso que o Caio falou, é que quando você trabalha no modelo fee-based, todo mês tu tem que conquistar aquele cliente novamente. Porque todo mês ele vai pagar um boleto. Todo mês ele vai ver quanto é que ele está te pagando. Então, se não agregou valor naquele mês, já é um motivo para o cara pensar em te demitir. Muitas vezes o pessoal fala, mas a consultoria... Mas eu tenho que obrigar a ter o WS, porque senão o cliente eu vou ter que ficar mandando um boleto para ele. Cara, se você não entender e sair desse medo de cobrar o cliente, esquece, nem vai para esse modelo. Assim, você não tem que perder esse medo de cobrar o cliente. A gente passou mais da metade da nossa vida cobrando cliente com boleto. E até hoje tem gente que é com boleto que prefere, o cara prefere. Exato. Eu vou fazer o quê? E aí eu queria, assim, a gente foi muito para esse lado de, cara, que eu concordo, né, que eu concordo que gostaria de ser atendido assim, por um profissional que tem poucos clientes. Não se preocupe não, que você pode ser. Vai chegar o momento de ter o patrimônio necessário para ser atendido pela Aplix. Mas assim, eu acho que o grande ponto aqui para tentar trazer para vocês, assim como tem o modelo de consultoria de vocês, cara, ticket médio alto, poucos clientes, a gente está tendo agora um boom de consultorias que estão tentando atender, não, na verdade estão tentando não, que estão atendendo clientes varejo. Uhum. Muito numa instituição específica, quase como, se não quase, né, igual uma assessoria tradicional que atende dentro do FII fixo. E aí, pessoal, o que vocês acham desse modelo de consultoria CVM? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que, tentar fazer uma analogia aqui, ele escolheu outro carro para correr a mesma corrida. Né? Ele corria uma corrida num carro e agora ele está correndo a mesma corrida em outro carro. E vai ter uma hora que alguma coisa vai acontecer, entendeu? Então, a gente, mais uma vez, não existe receita de bolo, né? Mas eu não acredito também que o modelo de atendimento sem valor agregado, sem muita atenção, onde você utiliza o modelo de consultoria que o cliente paga e tu tem 200 clientes na carteira, tu tá fazendo a mesma coisa, só que através de outra casca. Até porque para fazer isso aí, tu vai ter que fazer numa instituição massificado. Exato, porque se você for ver essas consultorias que fazem tudo em varejo, elas concentram um cliente tudo em algum WS, ou no WS da XP, ou no WS do BTG, se você for ver. Exatamente. E aí eu acho que eu não posso dizer que está errado, nem que vai dar errado. Eu não acredito e não quero para mim. Até porque estão crescendo para caramba. Exato, eu não acredito e não quero para mim. Tenho dúvidas de se é sustentável no longo prazo, mas não sei nem se o objetivo deles é ter 20 anos de LTV, né? Ou se ele está crescendo esse negócio e daqui a pouco ele vende e por aí vai. Mas o ponto é como a gente se posiciona. Então, assim, eu agrego muito valor para o cara que tem dinheiro em várias instituições financeiras. Para o cara que realmente entende
que ele precisa ter alguém trabalhando para ele. Meu irmão, você é empresário. A quantidade de coisa que tu precisa resolver no dia a dia da tua empresa, e aí eu tô falando aqui para ti, mas pode ser qualquer empresário do Brasil. Cara, não tem tempo. O cara não pode gastar o tempo dele, o precioso tempo dele, para ficar pensando o que é que ele vai fazer com o dinheiro dele. Ele tem que confiar em alguém para fazer. Do mesmo jeito que ele confia no médico, que ele confia no advogado, que ele confia no contador. Entendeu? Então, esse é o nosso posicionamento. Até porque a hora dele é mais bem remunerada no negócio dele. Então, se ele for dedicar, não sei, 5, 6, 7, 10 horas semanais para investimento e aprender a gerir sua própria carteira, enfim, se ele dedicar essas mesmas horas para o próprio negócio dele, vai gerar mais dinheiro, por natureza. Então, assim, é difícil falar e tentar prever o que é que vai acontecer com esse mercado, entendeu? Eu acho que é bem provável que daqui a 5, 10 anos ele continue existindo, né? Se ele continuar agregando valor para o cliente e o cliente entenda que está fazendo sentido para ele, independente do tamanho do cliente, né? Existe, se existir aí, tentando fazer aqui uma análise um pouco mais ampla, se existir a boa vontade de realmente colocar os bons produtos e tiver fazendo sentido o FII que o cliente está pagando, ele pode atender cliente de 50 mil e o cliente estando satisfeito vai fazer sentido. No final do dia, sempre volta para o posicionamento. Como que ele quer se posicionar. Então tá tudo bem, se posiciona com um ticket médio menor, às vezes cobra menor, mas não tem tanta atenção ou não agrega tantos esses outros pontos que não é só gerir a liquidez. Em múltiplas instituições, né? Não atende múltiplas instituições. Não existe perfeito. a necessidade tão grande de back-office, porque o cara que atende essas contas dessa forma, através de do WS da XP, por exemplo... O operacional é bem mais simples. O operacional é bem mais simples do que o nosso. A gente tem que ter uma necessidade de um time de back-office para fazer auditoria, para poder pegar extrato, para consolidar, para revisar se está tudo certo, entendeu? Então, não faz sentido para a gente o cliente pequeno, porque a gente agrega um valor que o cara que atende cliente pequeno não tem interesse em fazer. Bom. Entrando nesse ponto de back-office, operacional do dia a dia, cara, eu acho que o que é essa diferença de operacional de quem atende vocês que estão às vezes atendendo o FII fixo ali só na instituição específica? Aqui, nosso público é majoritariamente o assessor tradicional, o antigo agente autônomo. Óbvio, tem consultor, tem o Elf, tem pessoas também de mercado. Mas, assim, a maior parte já trabalha dessa forma. Ninguém nunca cotizou uma carteira, ninguém nunca precisou imputar dados dentro do sistema, provavelmente, para fazer a cotização específica. Ninguém precisa fazer o middle e o back-office para fazer relacionamento com o gerente de banco ou com o assessor. Então, assim, o que é, primeiro, assim, o que é a grande... Algumas, acho que não sei se tem a grande, né? Mas o que são essas diferenças entre a assessoria e a consultoria? Seja no operacional do dia a dia ou até na composição do time. Porque a composição do time também vai alterar, né? Então, assim, se vocês fossem ressaltar, assim, o que são os principais pontos? Só antes de responder a pergunta, vou fazer uma brincadeira, né? Quem tá lá na assessoria XP e tal, não sabe o trabalho que dá para cotizar aquele XP Performance quando tem mais de um banco. Nossa. É trabalhoso. Eu sei, a gente fez o primeiro, lá na Wealth da XP, a gente fez o primeiro relatório de cotização. É difícil de explicar para quem está fazendo, tem que fazer todo dia, bater, e tem gente que quer que seja, não, mas tem que ser automático, porque, putz, eu nunca fiz isso e tem que ser automático. Cara, mas se você fizer em múltiplas instituições, vai ter que verificar. Não adianta, tem que verificar. Ou alguém verifica para você, ou você verifica. A diferença está em algumas naturezas. A primeira é essa. Toda vida que eu preciso operar em mais de uma instituição, eu preciso ter relações com sistemas diferentes. Então, se fosse tudo XP e BTG, que tem o acesso ao WS, né? Orama também tem, enfim, seria bem mais fácil, porque está tudo agregado com sistemas para baixar, para mandar push de ordem, para consultar a posição do cliente, para baixar via Open Finance, enfim, é bem mais simples. Só que já gera um trabalho adicional. Quando eu adiciono o quesito de relações com os bancos, aí o trabalho também, ele acaba sendo muito maior, porque lá em 2000, isso eu notei quando eu entrei na Plix. Eu entrei na Plix em 2021 e trilhei bem aquela carreira clássica de iniciar como back-office e depois ir migrando pro front office. Até a relação com o gerente do banco era diferente naquela época. Ele não entendia o que a gente fazia. O que é essa pessoa que não é o cliente pedindo extrato, pedindo investimentos
e o cliente aceitando e terceirizando a decisão dele para esse consultor. Então às vezes para eu conseguir uma informação, demora um dia inteiro para eu consultar uma informação simples para informar para o cliente. Para isso eu preciso ter uma estrutura de back-office para estar lá no dia a dia. A gente lida com vários bancos e todos os bancos, para cada segmento, é diferente. Então, pegando o Itaú, tem o Itaú Personalité, é de um jeito. Tem o Itaú Private Pessoa Física, é de outro jeito. Tem o Itaú Private Pessoa Jurídica, aí é de outro jeito. Aí tem o Itaú de Zurique, é de outro jeito. No mesmo banco, eu tenho 4 processos diferentes que o meu back-office precisa lidar para o mesmo banco. Então, tem uma demanda operacional pelo quesito da relação com as instituições financeiras e a cotização maior. Tanto que, se fosse para fazer uma divisão entre a nossa equipe, está em torno de 9, 10 pessoas atualmente. 4 consultores e 4 back-office. Ou seja, tem a mesma quantidade de consultores e de back-office. Eu acho que isso não é comum, né? No meio da assessoria, ter a relação de 1 para 1. É o contrário, a gente vai ter cada vez mais assessores e pouco back-office. A escala do mercado de assessoria tradicional é relevante, né? Por isso. A gente não conseguiria operar se não tivesse essa estrutura. Porque para o comercial ele tem menos clientes, ou seja, para cada cliente individual tem mais demandas. Para essas demandas serem cumpridas, eu preciso do operacional. Então, querendo ou não, existe essa diferenciação e, operacionalmente falando, é diferente. Segundo ponto, cobrança. Hoje, no ambiente do agente autônomo tradicional, através de comissão, é bem mais simples, né? É papel da instituição fazer todo o processo de cobrança, enfim. Já não. Na parte da consultoria, tudo é interno. Cotização de carteira, cobrança, controle de pagamento, quem pagou, quem não pagou, enfim. Controle dos cashbacks que recebe nas instituições que permitem esse modelo. Então, acho que só complementando, tem também o quanto de seriedade / valor agregado tu quer dar para o teu cliente. Porque a gente faz auditoria do cashback. Faz. Para ver se a corretora pagou direito. Você pode fazer consultoria CVM e não tá nem preocupado com o dinheiro que cai na conta do cliente. E de repente essa pessoa que faz isso dessa forma, quantas vezes eles erram? Daqui a X, daqui a X tempo ela pode se tocar para isso. Vixe, isso aqui eu preciso fazer. Até porque o cliente está pagando para isso. Não, mas as corretoras no começo erram, era mais, tá? No começo era mais, agora bem menos. Até um ponto, né? Eu acho que há 10 anos atrás esse trabalho de vocês deveria ser homérico, porque não tinha Open Investment, não tinha nada, era meio que assim, quase impossível fazer Excel puro, né? Hoje com consolidador, com Open Investment, Open Finance, com WS, e eu acho que a inteligência artificial ajuda muito. E acho que para frente isso vai mudar muito também, né? Porque a gente vai ter o WS nos bancos, é dado que isso vai acontecer. A gente, assim, vai ter um banco que vai vir e depois os outros vêm por osmose ali, ou por normal, por necessidade, exato. Eu acho que vai acontecer e aí vai dar mais escala, né? Eu acho que essa escala vai melhorando. Mas de qualquer forma o back-office vai sempre existir, como você falou, eu sempre vou ter que ter, e é verdade, tipo, eu sempre vou ter alguém para verificar. Não é uma assessoria onde eu tenho já o time lá, a tecnologia, tudo que foi feita para fazer essa verificação. Né? E eu ainda vou te dar um segundo ponto de vista, né? Partindo do pressuposto que essa parte de consolidação, lidar com banco e tal, tá mais automatizado, tá tudo no sistema, tudo é igual ao XPBTG. Então vou ter meu sistema do Itaú, meu sistema do Bradesco, sistema do Santander. Vai solucionar. Entretanto, tem um ponto que ele é independente, se é consultoria, se é assessoria, se é multifamily office. Quando eu opero um cliente com ticket médio maior, o nível de exigência de serviço que ele vai exigir também é maior. Então hoje a gente está com um ticket médio de 13, 14. O nível de atenção, de velocidade na resposta, de especificidade nos assuntos para tratar vai ser bem maior se eu tenho uma operação com ticket médio de 500 mil. Então, por isso eu preciso ter back-office para elaborar, muitas vezes, pesquisas específicas. O cliente ele quer saber de um detalhezinho da tributação de FDIC que só tem na lâmina, na legislação. Eu acho difícil no ambiente você conseguir escalar esse nível de profundidade para o cliente de 500 mil. Para o cliente de 13 a 14 a gente precisa entregar, por exemplo. Ou a forma de visualização do patrimônio que o cliente deseja é de X maneira. A gente precisa dedicar tempo operacional para fabricar o relatório de uma maneira que supra essa... Desculpa, vocês têm um patrimônio mínimo para cliente trabalhar na consultoria CVM? Hoje em dia, 5 milhões. 5 milhões. Se ele tiver menos que 5 milhões, ele é obrigado se ele quiser trabalhar fixo ou trabalhar com vocês, ele é obrigado a concentrar tudo na XP, por exemplo. Exato. E, na verdade, é até um posicionamento estratégico 5-10, depende do caso.
Mas na nossa visão... Acho que só complementando, é natural a elevação da régua, assim como no mercado de assessoria. Claro. Né? Então, a gente tende a mudar e atender a partir de 10, o que hoje é 5. Entendeu? E na assessoria também, a partir de 1, depois virar 2 e por aí vai. Isso porque, na nossa visão, isso quem analisa muito é o comitê, né? O cliente com menos de 10 milhões, ele está muito bem suprido nas corretoras. XP ou BTG, enfim, são duas plataformas que têm vasta gama de produtos. Hoje, a quantidade de fundos, renda fixa, título público, agora com XP lançando a XP Internacional, né? Acaba que o cliente, muitas vezes, ele não tem necessidade de ter mais de uma instituição. Então, fazendo o modelo fee-based dentro da XP, já me supre o que o cliente precisa, eu consigo operar sem aquele conflito de interesse do comissionamento de produtos, faço uma gestão pura. Então, hoje em dia, existe muito essa divisão. O cliente tem 2, tem 3, entendeu a nossa proposta de valor, ele abre uma conta na XP, opera XP, tá excelente. Quando entra mais recurso, aí não, aí os bancos, eles acabam tendo um nível de competitividade em taxa, em alguns produtos, em segurança, que é mais competitivo em alguns casos. Tanto que hoje a nossa custódia deve estar 60%, 65% em corretoras e o restante 30%, 35%, 40% em bancos. Vai depender, mas existe essa divisão. Legal. Eu acho que eu posso só acrescentar com relação a essa história do cliente. Tamanho do cliente vai ser atendido pela Aplix Advisory ou pela assessoria. E aí, no passado eu acreditava mais que tinha a ver com o tamanho. Hoje em dia não só mais o tamanho. Tinha muito um pensamento assim, o cliente tem 20 milhões de reais, está na assessoria, obrigatoriamente eu tenho que migrar ele para consultoria. Hoje em dia a gente não pensa mais assim. Se o cliente ele tem predisposição para concentrar tudo numa instituição só, e isso acontece muito com profissionais liberais, acontece muito com pessoas que já têm um nível de conhecimento do mercado financeiro um pouco mais avançado, que não se preocupam muito com essa questão de segurança, até porque não tem necessidade. Quando você tá pensando em distribuição, né? Eu acho que o empresário, de uma forma geral, ele tem a necessidade, na grande maioria das vezes, de ter conta em várias instituições financeiras, por conta da natureza da empresa. Né? Então, o pensamento que a gente tinha antes, meu pensamento, falo abertamente, o cliente tem 5, 10 milhões, cara, vamos tentar migrar ele para consultoria. Hoje em dia, não, ele está bem atendido no agente autônomo, se ele concentrar 80%, 90% do dinheiro dele lá, tranquilo. E eu acho que, até porque eu falei nessa história de percentual, quando a gente mudou o nosso modelo, na verdade isso já acontecia na consultoria, e quando a gente migrou, né, fez a pivotagem da assessoria para 100% fee-based, a gente passou a ter um share of wallet muito maior. Porque a nossa proposta de negócio é cuidar de 100% do dinheiro do cliente. São raros os casos que a gente cuida de só uma parte do dinheiro do cliente. Menos de 5% dos clientes. Até menos de 2%. Casos específicos. Padrão e a gente está construindo um caminho com esse cara para cuidar de cada vez mais, até eventualmente chegar perto do 100% de share of wallet. Ainda sobre a escala de 4 para 4, hoje que você falou 4 consultores internos e 4 consultores, imagino que tenha começado com menos consultores comerciais e mais back-office. Imagino, não sei se eu estou certo. Minha pergunta é para frente. Como é que vocês enxergam essa escala para frente? Se eu botar... São 80... Quantos clientes tem hoje? 80, né? 80 famílias. 80 famílias, 150 clientes, mais ou menos. Se eu dobrar. Ou se eu vou fazer mais ainda. 10. Se eu botar 800 famílias, você acha que você tem que crescer quanto de back-office? Existe muito debate a respeito disso, porque depende da quantidade de tecnologia que a gente embarca. Considerando as tecnologias de hoje, né? Aí eu precisaria realmente, assim... Eu não diria que eu precisaria dobrar, até porque a gente vem focando muito em melhorar processos, em embarcar inteligência artificial, automações e etc. Mesmo com a tecnologia que tem hoje. Mas tem um ponto importante que a gente está nesse momento de virada na Aplix, que é a criação da asset. Né? Porque a consultoria CVM, grande parte do problema de escala que a consultoria tem, se dá com a necessidade do cliente ficar aprovando ordem, de ficar aprovando toda e qualquer movimentação, seja na corretora através do push, seja
na instituição financeira através dos processos que a gente construiu com os bancos. A partir do momento que a Aplix Asset ela recebe a autorização da CVM para atuar, nosso objetivo é focar na construção da relação do cliente através de carteiras administradas com gestão discricionária. E aí eu vou resolver vários problemas. De eu mandar o push para o cliente está na cirurgia e não aprova, ou está almoçando e esquece, ou perde o horário. E aí quando acontece isso, no outro dia, eu tenho que falar com o cliente de novo. Né? O time, o banker, tem que falar com o cliente de novo. Tem que ver se o ativo está lá ainda, se tem, se não tem. E aí, puxa, a taxa da manhã está pior do que estava hoje. Então você tem várias ineficiências nesse modelo de atuação do consultor, apesar de ter várias vantagens, né? Você tem alguns problemas que eles vão ser resolvidos com isso. E aí eu dou um up ali na minha capacidade de escala, mas ainda assim a necessidade do back-office ela continua lá. Talvez essa parte da gestora vá ocorrer daquele primeiro quesito de relação com o banco, push e tal, não vai mais existir, mas a especificidade do cliente, enfim, ele vai ainda existir. Esse número ao certo não dá muito para ter, né? Vai ser 1 para 1, vai ser 2 back-offices para um comercial, ou 2 comerciais para um back-office, enfim. Esse número é preciso ou não consigo precisar, mas esse ponto que o Felipe mencionou da Asset, mais a embarcação de inteligência artificial para deixar processos muito mais eficientes, com toda certeza essa relação vai diminuir. Então, eu notei aqui, eu quero voltar na parte de inteligência artificial e da Asset, que tem bastante tema em relação a isso, mas só para a gente não perder, que até um ponto que a gente tem aqui, nessa parte de composição de time, esse back-office vocês têm também, que eu conheço, o Alberto, que ele faz toda a parte de alocação, de inteligência da carteira dos clientes e tudo mais. O cara é extremamente estudioso, inteligente, mas nem todo mundo tem a sorte de ter fundado a empresa com o Alberto junto. Com o CFA. Com o CFA, com o cara que estuda o tempo todo, tá lá realmente dedicado. A maior parte das assessorias tradicionais foram fundadas por pessoas comerciais. Cara, assim, e volta e meia eu tenho essa pergunta lá que recebe pra gente. Puta, mas eu preciso contratar um CFA, eu preciso contratar um CGA, eu preciso contratar um cara de alocação. Cara, essa é pra ti, Felipe, assim, como você fundou a consultoria. Se você fosse fundar a empresa lá agora, de novo, e o Alberto, cara, já se aposentou, não quer mais, entendeu? Mas você quer. Eu pago o dobro pra ele voltar a trabalhar. Não importa, ele não quer, ele já tá rico. Tá na praia, vai aceitar, Alberto? Ele já tá rico, não importa, vocês já estão gigantes. Como é que você faria? Você contrataria? Vamos lá. Eu acho que existe o fato, assim, quando você navega nos dois mercados, que é o nosso caso, você tem uma relação ali na assessoria com a corretora que já entrega muita coisa pronta. E aí você tem aqui o outro lado que é quase como se uma demanda intrínseca de você ter que gerar a sua própria inteligência. Eu diria que você precisa ter uma área de alocação. Só que o agente autônomo também precisa. Assim, esse é o meu pensamento. Apesar de existir o da corretora, na Aplix a gente sempre teve, né? Então, eu vejo, conversando com as pessoas que nos procuram para, como é que abre consultoria, o que é que faz, o que é que tem as diferenças, porque basicamente tudo que a gente está conversando aqui, as pessoas me procuram muito para perguntar sobre isso, para ver se a gente ajuda e etc. E tem muita gente que acha que precisa fazer um mega investimento, contratar um puta profissional de alocação para fazer. Eu diria que você precisa ter uma área dedicada. Isso é fato. Mas o mercado já produz tanta inteligência, o que tu precisa fazer, na verdade, é ter alguém, e aqui eu não estou depreciando o trabalho de nenhum economista, longe disso, porque quanto mais especializado for aquele cara, melhor vai ser o resultado da situação. Mas você não precisa fazer um puto investimento de trazer um economista-chefe para o teu time, para poder... Tem um economista sócio do teu lado. Pois então, assim, eu acho que vai muito de você ter a inteligência e a sagacidade de utilizar o que o mercado já te dá. Isso. Porque a AWS oferece o mesmo material, a mesma produção de material que o agente autônomo tem. Então, assim, é porque a assessoria, de uma forma geral, como você bem falou, ela foi muito produzida
criada, a maioria das assessorias por profissionais comerciais, por gerentes de banco que saíram do banco e montaram junto com outros gerentes e que não têm a aptidão ou o interesse ali em ser técnico, essas pessoas elas acabaram se acostumando a consumir, a seguir ordem, na verdade, da corretora, né? Ah, faz isso, 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 isso. E aí, não muito com a necessidade de criar inteligência própria. Mas eu acho que se você se propõe a atender um cliente, independente se você está no modelo consultivo, ou assessoria, fee-based ou commission-based, é importante que você saiba o que está fazendo. E é importante que você tenha ali a sua área de inteligência, principalmente quando você tem um time muito grande, que não é muito o nosso caso. A gente tem, entre consultores e assessores, mais ou menos 15 ali, bankers que fazem atendimento do cliente. Eu, como sócio fundador e presidente, pensando muito na qualidade, que é o que a gente vem falando muito aqui, muito do que a gente falou foi a respeito disso, o que é que estão colocando na carteira do meu cliente? Como é que eu sei o que é que estão colocando lá? Eu preciso ter uma inteligência. Então, assim, o que é que eu diria? Independente de você ser uma consultoria ou uma assessoria, é importante que você tenha o seu DNA na locação. Seu processo. Tem processo. Só para resumir. E para isso eu não preciso ter o mega profissional, CFA, economista, etc. Eu preciso ter alguém que tenha interesse em pegar aquilo que todas as instituições financeiras colocam à disposição livremente e você precisa ter interesse de ler aquilo dali e produzir ali o outcome. E a locação não é só produto, né? É o contrário, inclusive, né? A locação é classe de ativo. E em questão de classe, economia, trazer tendência de mercado, eles trazem, fazem bem feito. E depois que você botar a consultoria e plugar no AWS ou olhar os materiais que tem por aí, você vai ter XP, Itaú, BTG, Bradesco, todo mundo seguindo um caminho. Você pode filtrar tudo e criar o seu próprio material ou seguir um material que você mais acredita naquele momento. Eu brinco que se você é empreendedor e tem a demanda, tem o problema do cliente, ela se vira, vai dar um jeito. Não vai ser por causa disso que você vai deixar de criar uma empresa, ou criar um órgão específico ali dentro da sua empresa, uma área específica dentro da sua empresa para atender o problema do cliente. Tem tanto material bom que às vezes não tem nem tempo para ler todos, né? Não, é exatamente isso. Isso é uma verdade. Agora a verdade é que eu estou tentando aprender a utilizar o chat GPT para ele ler e me trazer resumo. Cara, mas às vezes eu fico com... Me parece preguiça, mas eu tenho que fazer, né? Então eu acho que até pegando esse gancho, não sei se você quer falar alguma coisa que eu estava... Não, eu acho que resumiu o que eu ia mencionar foi a última frase dele, que é para setor de alocação dentro do escritório é essencial, sim. Com esse nível de especificação, por exemplo, que o Alberto tem dentro da nossa empresa, eu diria que é mais um diferencial, não é essencial. Isso vai trazer mais valor agregado para o cliente, mais confiança, naturalmente. Então, se você puder, se dentro do seu corpo societário tem alguém que gosta de estudar, que gosta de se dedicar a isso, vai lá, vai fundo e tira Alberto, a certificação. Dá para pedir um aumento lá, Alberto, depois, na sociedade. Cara, entrando na inteligência artificial... O que vocês estão usando de inteligência artificial? Como é que é a utilização da inteligência artificial hoje dentro da Pix? Porque eu estou inserido, a gente tem um time de inteligência artificial que cria plataforma hoje para entregar para as assessorias com chat, para eles automaticamente verem quem é o assessor que está performando, por que é o assessor que não está performando deveria, onde que ele está errando, onde que ele não está errando, ter resumo rápido de indicadores e tendências da empresa. Mas, cara, isso é uma gotinha do que pode ser feito dentro da empresa, né? A gente brinca que as maiores melhorias que acontecem hoje já tem aí, né? O ChatGPT está ali, a gente tem aplicações dentro do ChatGPT. Quais são os exemplos assim, que vocês estão utilizando hoje para automatizar o dia a dia de inteligência artificial? É outro tópico que daria um podcast só sobre isso. Eu quero eu quero que mostrar para eles assim, cara, o resuminho assim, pô, se você começar a sua consultoria, cara, isso daqui, então eu vou mudar a pergunta. Se você começar a sua consultoria, cara, você não pode deixar de utilizar essa função, esse operacional aqui com inteligência artificial. Eu vou dividir essa pergunta em dois, né? Dentro da nossa estrutura organizacional, são 4 back-office, mas existe um líder desse back-office, ele é o responsável, como se fosse o CEO da operação, que é o Felipe. Cara inteligentíssimo, genial. Ele usou a inteligência artificial para aprender a programar e automatizar os processos que a gente tinha lá. Pergunta se ele sabia de programação. Sabia o básico. Quem ensinou e moldou tudo foi, por exemplo, a inteligência artificial, que o profissional que sabe usar, ele poupa muito tempo para resolver, por exemplo, um processo que precisa de uma automação, um processo que precisa de um
de toda uma linguagem de programação que às vezes você não é muito habituado, e algo que você demoraria 2 semanas, 3 semanas, 1 mês para aprender, se habituar e realizar, a inteligência artificial você consegue em 1 hora, ou 1 hora não, exagerei, mas em 1 semana, por exemplo. Na época, para fazer macro é um parto hoje. Pronto. Falando na parte comercial, hoje a gente está longe de explorar toda a capacidade da inteligência artificial. O Alberto fala muito isso, né? Ele fala, pessoal, antes de querer contratar qualquer pessoa, a inteligência artificial faz isso. Porque muitas vezes faz. Tem outra coisa, só para fazer a brincadeira, né? A gente costuma dizer lá no escritório, só pegando o gancho que você falou, já perguntou para a inteligência artificial, já perguntou para o Google? A gente fala muito isso lá. O cara chega com uma pergunta assim, pô, já pesquisou no Google? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, eu tenho uma resposta para isso, que aí, Depois. mudando um pouco de assunto, rapidinho. Alguma pessoa chega perguntando alguma coisa que eu sei que tem em algum livro, tem no Google, enfim, eu digo que eu tô ocupado. Eu tô ocupado, já eu te respondo. Aí você procura ele depois de 2 horas. Deu certo? Aí ele falou, não, pesquisei no Google. Pronto. Hoje em dia no ChatGPT, né? Sim, mas e a inteligência vai? Pronto. Pro comercial, a gente tá usando muito o ChatGPT, o Cloud, para poupar tempo. Então, por exemplo, esses relatórios que a gente não tem tempo de ler, muitas vezes um relatório de 60 páginas, 50 páginas, 40 páginas, não tem todo aquele conteúdo que você precisa para o seu dia a dia naquele momento. Pode ser que 40 páginas seja importante ao longo de um tempo, mas às vezes eu estou com uma dúvida sobre algo em específico. Eu solto um material de 40, 50 páginas, dou a fonte de pesquisa para aquela inteligência artificial, eu dou minha situação e pergunto aquilo específico que eu quero, ele já me cospe o resultado. Evidentemente, eu preciso ler e fazer a averiguação se aquilo que você está falando, aquilo que a inteligência artificial está falando está correto. Faz sentido, né? Mas aí, o segredo nesse ponto é você informar para a inteligência artificial qual fonte de dados ela vai pesquisar aquilo e, principalmente, você subir a fonte da informação. E perguntar direito, né? E perguntar direito. Então, ao invés de eu perguntar uma pergunta aberta, pesquise qual é a legislação de tal coisa, né? Eu já sei qual é a legislação, sei qual é a legislação atual e atualizada. É um documento de 100 páginas. Eu subo em PDF mesmo, com base nisso, tirar as partes que abordam sobre tal e tal e tal coisa. Aí, funciona direitinho e tem como confiar. Esses mais abertos fica mais difícil. Boa. Então hoje a gente usa muito como instrumento de pesquisa, instrumento para poupar tempo, ata de reunião. Eu diria que ainda está em um uso básico, inicial, mas cada vez mais explorando, pelo menos é aquela aba que fica aberta 100% do tempo no meu computador. A gente está lá com uma iniciativa de toda a liderança da WZ, estudando tudo que tem para estudar de inteligência artificial para automatizar tudo. Não tem como não fazer, assim, ainda mais a gente que tem muita área, escritório de advocacia, que faz a parte jurídica dos escritórios, contabilidade, financeiro. Assim, muitas das coisas que a gente está fazendo de automação é via inteligência artificial, muito nesse ponto também de, inclusive, verificação de dados, ver se antes de enviar as informações, antes de bater as informações, antes de enviar algum arquivo para algum sistema específico, ter essa verificação por inteligência artificial antes, além de todo o time que daí sim produz plataforma para que vai ler boleto para pagar a tesouraria do cliente, fazer coisas nesse estilo. Acho que está sendo... O mundo vai mudar muito, né? E a gente só não sabe para onde ainda. Mas o que que tudo vai mudar, basicamente tudo vai mudar a forma como está sendo feita. Mas, de novo, agora vamos para o segundo ponto que eu tinha deixado pendente, que é a asset. Cara, outra pergunta que eu recebo, você também deve receber, por que eu vou montar a consultoria e não boto uma asset direta para ter discricionalidade? Cara, e assim, para mim, essa é uma pergunta que meio que me assusta. Porque eu diria que 95, 99% das assets que foram criadas pelo escritório de assessoria deram errado. E que deram errado, quero dizer que não dão lucro ainda. Talvez algumas vão dar, mas que não dão lucro ainda. Foram feitas, o pessoal desmerece, principalmente quando vai falar de produto, né? Acho que aqui a gente tem que segregar asset em 2 mundos, né? A gente tem um mundo de fundos abertos, produtos, que é quem vai criar um fundo de ação, um fundo multimercado, cara, isso aqui é um outro mundo. Uhum. E quem vai trabalhar o wealth, que eu imagino que é o que vocês estão falando, que é para ter discricionalidade, comprar e vender para o cliente o tempo todo. A hora que quiser, desde que ele já tenha, obviamente, assinado o contrato, está ali na discricionalidade, que é o wealth realmente como deveria ser. E para mim, assim, nem todo cliente tem esse perfil, né? Sempre vai ter o cliente mais durão, um cliente que quer olhar tudo, que quer dar o ok de tudo. Esse não é o cliente para asset. Então, uma das coisas que eu respondo é, cara,
nem todo cliente tem que ver que quer ir para Asset. Você quer que ele vá para Asset, mas você sabe se ele quer ir lá para Asset para você começar a comprar em nome do cliente dele o tempo todo. E outro ponto é que a estrutura da Asset ela é mais pesada normalmente, né? Qual é a tua opinião, Felipe? Se você voltasse lá atrás, você teria fundado a primeira consultoria, você teria começado direto pela Asset? Não teria mudado nada. Eu acho que quando as pessoas me perguntam, e eu já recebi essa pergunta de várias pessoas, inclusive de vocês, por que um Asset? Existe o curso natural de evolução das coisas. Eu acho que você tem que seguir esse curso, entendeu? A gente tinha um escritório de assessoria de investimentos, agente autônomo, criou uma consultoria, vai criar uma Asset, com o objetivo de fazer o Wealth. Depois pode vir algum fundo, pode vir a originação, mas eu acho que cada coisa no seu tempo, entendeu? Não acho que tenha a necessidade de você nascer, de você fazer esse trabalho através de um Asset, não precisa nascer assim. Acho que você tem que observar a questão dos custos, né? Obviamente a carga regulatória ela é maior, a responsabilidade é maior, o custo é maior. Então, a minha resposta é sempre assim, cara, é o curso natural de evolução da Aplix. Eu acho que é que as pessoas deveriam buscar. Primeiro você pega a faixa branca, depois você pega a faixa azul, depois a roxa, depois a marrom, Exatamente. a preta, e aí que o jogo começa de verdade. Exatamente. Então, assim, eu acho que é esse o ponto, tá? E uma das coisas que eu falo sempre de asset pessoal, que vai montar, ou especificamente de asset de produto, que teve uma época que foi meio que o boom, né? Foi o boom, né? Nas assessorias houve muita gente querendo fazer isso. É uma sinergia meio óbvia, né? Pô, eu faço a distribuição, vou criar o produto, a minha receita vai explodir, né? É uma sinergia de Excel. No papel é fácil. Não, no Excel é lindo, né? A gente que faz consultoria, você fala, cara, se tu quiser que eu bote isso. E eu, cara, para algumas coisas a gente tem orgulho, né? Uma das coisas dessas daí que eu gosto de falar a gente sempre foi contra. O Felipe deve ter me escutado falar 1000 vezes. Eu sempre falei, cara, não bota asset que vai dar merda. Se tu quiser que eu faça o BP, vai ser lindo. Vai explodir de lucro aqui, de dividendos, ou de equity, ou de valor, de fluxo de caixa aqui. Vai explodir. Na realidade, vai dar uma merda do cara. Entendeu? Então, assim, e deu realmente um monte de problema em várias assessorias. Eu brinquei uma ou duas que conseguiram voar. E foi porque voaram embaixo do radar ali. Fizeram, obviamente, tinham equipes boas, bem adequadas e conseguiram voar rápido. Mas, bom, acho que a resposta foi boa. Da Asset, para mim, é isso. Assim, de mundo de consultoria para Asset primeiro bota o cliente na consultoria. Se o cliente começar a te demandar que ele quer que você faça tudo de uma vez e você tem patrimônio suficiente para fazer, aí bota a Asset de pé. A consultoria é um negócio rápido, a consultoria é um negócio... Assim, muito mais light, muito mais leve. Exato, muito mais light. Entendeu? Da ótica regulatória, da ótica de custos. Já é mais complexo do que a assessoria, né? Então, acho que uma coisa de cada vez. Boa. Acho que querer começar pelo fim nunca dá certo. Bom, chegando quase ao fim aqui, acho que tem uma pergunta final, que é a pergunta talvez matadora, que eu tentei começar com uma boa e vou tentar acabar com uma boa também. Cara, onde é que está o game desse jogo de consultoria na sua visão? Onde é que está o futuro do jogo de consultoria nessa visão? O que eu quero dizer com isso muita gente já fala que os assessores de banco que migram mais fácil para consultoria. Não acho que isso seja uma verdade, talvez pelo momento, pela taxa de juros possa ser isso. Quando a taxa de juros voltar a cair, a gente vai voltar a ter também uma briga mais feroz ali com as assessorias em relação à briga por esses profissionais. Muita gente já fala que tem assessor querendo virar consultor CVM. Os números já não dizem tanto isso. Tem sim uma migração forte, pode ser que essa tendência esteja crescendo. Mas onde é que está o futuro? Assim, eu acho que, só dando um contexto para você, assim, a gente acredita muito que criou uma estrutura, tanto regulatória quanto operacional, dentro do mercado, que fez com que aconteceu. Acho que a gente começou aqui falando muito isso. A gente teve regulamentação 175, a gente que foi a parte de fundos, agora segregando, entrando daqui a pouco em vigor, segregando exatamente o que é custo de distribuição, o que é custo do gestor, o que é custo de administração. A gente teve a 178 e a 179, que foi da assessoria e transparência, e a gente tem também a RCVM 19, que é da parte de consultoria CVM. Além disso, a gente tem toda uma nova estrutura. A gente tem Open Investment, a gente tem FII fixo dentro das corretoras, a gente teve uma estrutura geral, né? A gente teve, querendo ou não, uma queda de captação na grande maior parte dessas assessorias, uma queda de ROA, entre outras mudanças estruturais que fizeram com que o mercado, peraí, existe um novo negócio acontecendo. E aí eu brinco que, assim, a gente já consegue ver, inclusive, algumas mudanças bem claras. Exemplo,
o custo para o fundo de um cliente na assessoria tradicional é X, mas na AWS já é menor, porque obviamente tem um cashback de volta. Cara, tem uma mudança acontecendo aqui que ela ainda não aconteceu. De novo, daqui a pouco eu vou ter lá bem claro para o cliente quanto que ele está pagando, quanto que custa a taxa de distribuição e ele vai conseguir entender quanto que custa o fundo e ficar cada vez mais claro e comparar entre os WS lá dentro. O que é esse futuro desse negócio na cabeça de vocês? Cara, eu acho que o mercado tem se colocado de uma forma muito em colocar assim um embate entre a assessoria e a consultoria. E eu acho que o caminho não é por aí, entendeu? O futuro desse negócio está na nossa cabeça. Então, eu acho que primeiro o profissional, o gestor de escritório, o assessor que quer virar consultor, o assessor que quer atender o modelo fee-based, primeiro a pessoa precisa saber o que ela quer fazer da vida. Entendeu? Eu acho que o futuro tá no que você quer fazer, em como você quer fazer. E não se vai ser consultoria ou se vai ser assessoria. Eu acho que essas coisas elas vão coexistir do jeito que a gente falou no início. Isso né? Com certeza. Eu vou até complementar então, só pra gente colocar. Tem duas visões dentro desse mercado. Tá? Bem clara a nossa visão aqui, quando a gente conversa com os entes de associações, de CVM, Ambima, corretoras. Tem gente que acredita que isso vai virar uma profissão só. Já ouvi isso diversas vezes, que a 178 e a RCVM 19 são muito parecidas, que deveriam virar uma profissão só. Não faz muito sentido, considerando que uma pode cobrar do cliente, uma tem exclusividade, isso eu acho que vai ser muito difícil mudar. Eu não acredito muito nisso, e que então, se não vai mudar para ser uma profissão só, eles vão fazer a mesma coisa quando tiver WS em todo mundo, por exemplo. Então tem gente que defende essa tese. E tem gente que defende que vai muito mais para o que é o mercado americano. Que eu vou ter um consultor. E aí hoje eu tenho basicamente um consultor para cada 20 assessores. Mas isso vai diminuir, né? Eu vou ter um consultor, sei lá, para 10, 5 assessores. E esse consultor ele vai ser quase que um negociador do negociador. Ele nunca vai excluir o assessor, o especialista do Ion, ou o cara que está lá no banco. Que é basicamente o que acontece hoje. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ele vai estar sempre usando, por exemplo, o consultor como um todo, eu preciso negociar o melhor preço da B50 aqui. O consultor vai ajudar o cliente a encontrar onde que está o melhor preço da B50 para saída ou para compra específica. Ele vai falar com o assessor da corretora X, com o especialista do banco Y, para conseguir entender qual que é a melhor tesouraria, porque dificilmente o consultor também vai até o ponto de negociar com a tesouraria da instituição, porque a instituição ela vai dar mais abertura para quem está exclusivo, quem está dentro da casa, volume, né? Exatamente. Então, assim, qual dessas duas visões para vocês de futuro? Quando você coloca dessa forma, assim, é natural, eu tendo a concordar mais com a segunda visão. Acho que negociador do negociador. Uma profissão não vai excluir a outra do mercado. Eu acho que são nichos, né? São especialidades dentro do mercado financeiro. Então, poxa, o consultor, ele não vai fazer com que o assessor de investimentos ou o especialista de produto, ele perca espaço, né? Porque o cara é especialista de produto, né? O cara da mesa de renda fixa. O consultor não vai substituir ele e vice-versa, entendeu? Então, eles vão coexistir. Isso é natural. Porque a gente sempre vai precisar e o mercado sempre vai ter espaço para especializações, para os nichos, né? Então, poxa, o cara que é consultor, ele pode entender de renda variável, ele pode entender de renda fixa, ele pode entender de private equity, mas o cara da mesa de renda variável vai entender mais que ele. Ele tem que entender mais do relacionamento com o cliente do que o cara da mesa de renda variável. E cada um desempenhando a sua função da melhor forma possível, mas são funções diferentes. Eu também acredito nisso. Esse para mim é o modelo do mercado americano e eu acho que de novo, a gente falou isso outras vezes aqui, é um modelo que o caminho do mercado brasileiro deve caminhar. Óbvio que eu ainda vou ter o consultor que trabalha cliente varejo específico dentro da corretora ali, como tem, mas para mim também é esse caminho. Não sei se Caio quer complementar. Não, tá perfeito. E inclusive é o que a gente vê hoje muito no dia a dia com os bancos. E esse cenário que foi, digamos assim, estruturado, é o nosso dia a dia com, por exemplo, o investor do Itaú, o especialista de produtos Santander, cada instituição tem o seu nome,
mas a convivência com eles no dia a dia é muito comum, né? Apresentar um produto novo, apresentar um modelo de alocação, enfim. Talvez seja a mesma coisa que a gente vive hoje, só que com escala maior, né? Com mais frequência, para mais clientes, enfim, mas também corroboro dessa sua visão. Boa. Senhores, estamos chegando no final. Não sei se teve alguma coisa que eu não perguntei para vocês, alguma coisa que vocês queiram falar que eu não dei a oportunidade para falar. Bom, Aquela é a hora. Não, acho que mais uma vez eu agradeço, né, o convite. Se quiser também, inclusive, aprofundar em outro tema, a gente está à disposição, Faremos porque outros. tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente falar. Tem muita gente que procura, inclusive eu agradeço o espaço. Eu posso deixar claro aqui para quem está assistindo, se você é assessor, se você é consultor, se você é assessor que quer trabalhar no FII fixo, se você é assessor que quer migrar para consultoria, se você é gestor de escritório e quer entender como é que a gente fez isso, porque eventualmente você quer fazer no seu escritório, conversa comigo que eu consigo ajudar, a gente consegue conversar e bater um papo. Me procura nas redes sociais, me procura no LinkedIn, Felipe Ronce Araújo, que eu estou à disposição. Boa. E Boa. também só agradecer o convite, como só daqui já surge mais 5 assuntos que dá só um podcast sobre isso, né? Então, para ver o nível de profundidade que tem sobre o tema. Então, também faço das palavras do Felipe as minhas, só agradecer. Boa. Obrigado pela presença, obrigado pela parceria de 4 anos, Felipe. Foi incrível. E Acho que é mais, hein? 4, eu li o contrato. Foi em 21. Então, foi exatamente agora, junho de 21. É isso aí. Cara, muito obrigado de novo por toda a parceria, por tudo que a gente vem construindo junto. Fico muito feliz de ver, brinco sempre em casa. Cara, acho que uma das coisas mais legais que tem pelo menos eu acho, ouvir história de empreendedor. E de vocês mais que isso, a gente participar da história de vocês também me deixa muito feliz. Então, Maravilha, cara, obrigado. Valeu, pessoal. Pessoal, de novo, a gente faz poucos episódios do Despertar dos Assessores, do Despertar das Assessorias, mas é para ser bons. E esse aqui foi incrível. Valeu, abraço.